Bom, estamos na segunda-feira, 1º de junho de 2020 e começo a semana olhando para o fim de semana macabro, mas ao mesmo tempo com uma réstia de esperança que tivemos. A parte macabra eu atribuo à passeata dos enlutados 300 pelo Brasil. 300 pelo Brasil é um grupo fascistoide liderado por uma senhora que se dizia antes feminista de extrema esquerda, que ficou nua para aparecer pela causa feminista e que agora é anti-abortista radical e bolsonarista de primeira. Tem um vocabulário podre na boca, né? Essa senhora, Sarah Winter, ela chefia esse grupo de 300, mas só levou 30 lá para a esplanada dos ministérios, todos com tochas na mão e com máscaras, lembrando os encapuzados da Ku Klux Klan e os camisas pardas do Hitler. E foi fazer um discurso ameaçador na frente do Supremo, ameaçando socar o ministro Alexandre de Moraes, ao descobrir quem são seus empregados domésticos, para atrapalhar sua rotina e infernizá-lo. Essa senhora está desafiando a lei da segurança nacional e eu seria capaz de apostar que ela está louca para ser presa, para virar a mártir da direita bolsonarista. No dia seguinte, talvez em homenagem a ela, quem vai saber, o presidente se superou na sua adesão às manifestações ditatoriais, antidemocráticas de domingo, que estão se tornando tradicionais no eixo ali monumental de Brasília, na Praça dos Três Poderes. Ele sobrevoou durante 40 minutos, queimando querosene de gasolina de helicóptero, ao lado do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, general da ativa do Exército, de óculos escuros, em consonância com a imagem dos tiranos latino-americanos dos anos 60 e 70. Era a própria cara do Pinochet. Eu quero lembrar o chileno, ditador, o tirano chileno. Eu quero lembrar que esse general foi aquele que, quando apareceu uma história de milícias ligadas ao Flávio Bolsonaro, parentes de milicianos empregados pelo 00, 01 e 02, né? Jair, Flávio e Carlos Bolsonaro, ele disse, olha, as milícias começaram como uma coisa benemérita para a comunidade, me obrigando a escrever um artigo, não existe milícia do bem, general. A bem da verdade, o general é conhecido, por ser ao contrário do Jair, seu chefe, de ser um militar disciplinado. O que o chefe mandar, ele faz. O chefe chamou para o passeio de helicóptero, ele foi. Quando pôde, cafedeu de fininho lá pelos fundos, conforme percebeu que prestou atenção. Mas isso somente o livrou de ver o seu chefe cometendo vários crimes, abusando mais uma vez num crime contra a saúde pública, saindo sem máscara, o que é proibido pelo governo do Distrito Federal, se misturando com os manifestantes e, desta vez, faixas, aliás, muito bem desenhadas, evidentemente feitas pelos mesmos confeccionadores, contra as Forças Armadas, contra Supremo, Congresso, etc. Eu quero saber que comandante das Forças Armadas avalizaram o Bolsonaro. Talvez o próprio general Fernando Azevedo, ministro da Defesa. Eu quero lembrar que ele, sendo da ativa, ele pretendeu disputar o cargo com o general Edson Pujol, né? Silvio Pujol, desculpe, comandante do Exército, mas dançou, viu? Não colou, né? E está aí quebrando um galho como aparente chefe dos comandantes, né? De qualquer maneira, a gente sabe que o Bolsonaro depende muito da grande admiração de que ele goza nos policiais militares dos estados. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, ficou registrado que a Polícia Militar
teoricamente, sob o comando do inimigo dele, João Dória, bateu apenas nos manifestantes democráticos. Não sei se tão democráticos assim, era uma mistura de democracia corintiana com Força Verde, ou seja, torcidas organizadas do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e do Santos, os chamados grandes times de São Paulo, né? E que fizeram uma manifestação pela democracia. Por que a polícia do Dória não puniu também os manifestantes contrários, os bolsonaristas que provocaram os tais manifestantes da democracia? Ao contrário, a cena marcante para mim, da mesma forma que foram os imitadores grotescos da Ku Klux Klan e das tropas de assalto de Hitler, o que se viu nessas manifestações foi um policial militar abraçando carinhosamente uma senhora com um taco de beisebol na mão. Eu não conheço, eu conheço bastante a Avenida Paulista, inclusive trabalhei muito tempo lá, ali por perto de onde eles estavam, e não me lembro de ter nenhuma quadra de beisebol, né? Para que serve um taco de beisebol? Para que a pessoa tem um taco de beisebol? Para que leva para uma manifestação dessa? De qualquer maneira, eu posso estar enganado, mas a verdade é que isso demonstra uma certa parcialidade da Polícia Militar, que no lugar do Dória eu investigaria isso bem vendo bem como é que foram as cenas. Então, o que é certo é que o domingo que foi depois daquela manifestação lembra o filme do David Griffith, do Nascimento de uma The Birth of a Nation, né? A atuação dos supremacistas brancos do sul dos Estados Unidos. O que é certo é que houve, tanto em São Paulo como em outras cidades, também manifestações a favor da democracia. A favor da democracia, nós não temos tanta gente assim. Nós temos um conjunto de brasileiros que a pesquisa da Datafolha mostra um massacre que o Bolsonaro está levando na preferência popular, né? O que ele chama de povo são aqueles 30 lá de Esparta, né? Mesmo com o general Leônidas, não o Leônidas Pires Gonçalves, mas o Leônidas lá de Atenas, teria dificuldade de vencer a Batalha de Termópilas só com 30, né? Pelo menos ele teve 300 em ação, né? 10 vezes mais. De qualquer maneira, o Bolsonaro conseguiu comprar um inimigo à toa. Essas agressões que esse povo faz ao Supremo, que evidentemente são todas estimuladas por ele, e se não foram organizadas e estimuladas, foram prestigiadas, ele não perdeu nenhuma, compareceu a todas, discursou dizendo que confiava, etc. e tal. Essa gente toda contra o Supremo, quer dissolver o Supremo e o Congresso, que é a ditadura para depois restaurar a liberdade. Essa gente toda, ela conseguiu um milagre, que foi unir o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, até muito recentemente, decisões importantes, como, por exemplo, a segunda instância, né? A possibilidade de prender, de prisões provisórias em segunda instância, de condenados em segunda instância, era dividido ali. Era uma divisão bem paritária, 6-5. 6-5. Primeiro foi para um lado, depois para o outro, com a adesão do Gilmar Mendes de um lado para o outro. Agora, o que ele está conseguindo é unir o Supremo. Só que a essas alturas do campeonato, o Supremo está completamente isolado na defesa das instituições democráticas contra esses arreganhos totalitários desses grupos supremacistas que apoiam o Bolsonaro. E agora nós vamos ficar sabendo, nesse inquérito que o Supremo Tribunal Federal abriu, vamos ficar sabendo se esses grupos são ou não são criminosos, como parece que são, né? Eu quero lembrar que liberdade de expressão não tem nada a ver com mentira, com fake news. Isso é lorota para idiota, né? Dá até uma rima isso aí, né? Então, esses grupos todos, se de fato estão cometendo crimes, o ministro Alexandre de Moraes falou na possibilidade de estar nesse gabinete do ódio, lá chefiado pelo Carlos Bolsonaro, está formando uma verdadeira associação criminosa. Isso tem que ser provado.
aliás, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, o 02, não foi investigado, não teve mandado de busca e apreensão, mas deve ser que o presidente deve estar contando com isso, senão não estaria tão desesperado, tão tresloucado, né? Porque dessa vez ele andou... o ministro Gilmar Mendes deu um claro relato dessa nova união do Supremo numa entrevista que ele deu na noite passada para a Globo News. Nessa entrevista, por exemplo, ele tratou de forma bem cavalheira um inimigo lá dentro do Supremo, que é o Luiz Roberto Barroso. E falou de Sérgio Moro sem aquele ódio normal que ele baba quando fala do Sérgio Moro. Foi uma entrevista muito equilibrada e que ficou muito claro que ele não vai ceder, quer dizer, não vai ser um voto contra os colegas que estão cobrando de Bolsonaro respeito às instituições democráticas, inclusive ao Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, então, conseguiu o milagre de unificar o Supremo. Eu tenho um querido amigo, o professor Joaquim Falcão, que é acadêmico da Academia Brasileira de Letras e é da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que já disse que não há um Supremo, há 11 Supremos. Se o Bolsonaro tivesse realmente um mínimo de sutileza, ele teria apostado nessa divisão, de contar ali com 1 a 1, né, cada um dos 11 atirando numa direção, resolveu uni-los. Com isso, ele está com o apoio do Procurador-Geral da República, que já andou aí assinando um manifesto junto com outros procuradores, porque, afinal de contas, apareceu um manifesto de 600 contra esse tipo de cumplicidade dele com o Bolsonaro, né? Mas já andou assinando uma coisa cobrando a investigação dos crimes dos grupos antidemocráticos. De qualquer maneira, eu não confio em Augusto Aras. O Augusto Aras dificilmente, na minha opinião, vai agir como tem que agir um procurador-geral, que deve investigar sempre, porque o Ministério Público é feito para investigar. Quem julga se é crime ou não é o juiz. O juiz ouve o procurador, ou melhor, o promotor, no caso normal, e nos casos de última instância, o procurador, e o advogado de defesa, e aí dá a sentença, se foi crime, se não foi crime, a pena que vai cobrar, etc. Mas a obrigação do procurador-geral é investigar. Não pode se recusar a investigar, sob pena de ficar como o professor Geraldo Brindeiro, que passou para a história, não como procurador-geral da República, que ele foi, mas como engavetador-geral da República. Então, a função do procurador-geral não é engavetar, é investigar. Eu falei aqui do Supremo, um destaque no fim de semana foi um e-mail que o decano do Supremo, outra das vítimas desses grupos fascistoides que apoiam o Bolsonaro, Celso de Mello, fez um aviso, um alerta, lembrando que esses grupos lembram as tropas de assalto do nazismo e que o Brasil está lembrando muito a República de Weimar, de cuja fraqueza o Hitler se aproveitou para criar a ditadura nazista e guerrear contra o mundo inteiro. O recado do decano fala muito bem dessa resistência do Supremo, que, graças a Deus, não está entregando a batata que está cozinhando de presente para a refeição totalitária do capitão Cloroquina. Bom, eu me despeço de vocês, prometendo voltar amanhã. Em pé, e só a verdade nos salvará.